Não, você vai atrapalhar aqui. Não, aí. Tudo bem, Théo? Tá bom. Tá bom? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Na presença do amor. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há descanso. João, capítulo 2, versículo 11. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar em vez de acusar ou de servir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas, se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, uma vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim, como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão, necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão com esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás, compreende e servirás, sempre mais, cada dia, porque então permanecerás sobre a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Deus Pai Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, nós te pedimos nesse momento que esteja conosco, nos amparando, nos auxiliando, nos envolvendo na sua paz, na sua luz. Possamos ter as nossas mentes serenadas, os nossos corações em amor, envolvidos em paz, em luz. Que Jesus, na sua misericórdia, coloque a sua mão sobre nós, coloque a sua mão sobre todos aqueles que estão necessitados de qualquer tipo de atendimento, de acolhimento, de pensamento. Pedimos por todas as pessoas que estão passando por dificuldades, que estão necessitados, Pai, da sua ajuda, do seu auxílio. Pedimos também aos benfeitores espirituais, ao mentor espiritual da nossa casa, que esteja presente nessa noite, intuindo o nosso palestrante,
dilatando nosso entendimento para que possamos compreender a mensagem que nos foi passada. E contamos sempre com a presença de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora. Vamos iniciar os nossos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. E é com muito prazer que a gente recebe dela. Seja bem-vindo à nossa casa. Boa noite. Boa noite. Então, gostaria de começar agradecendo a oportunidade de todos nós que estamos aqui em busca, de acolhimento, cuidado, podendo ouvir os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, para que possa consolar os nossos corações. A gente esteve aqui um tempo atrás, falou sobre fé raciocinada, perseverança e cura. Hoje a gente vai falar de uma coisa que assim, a gente já está cansado de saber, praticar, mas a gente vai falar só para falar. Ele disse que no passado não tinha muito disso, é sobre amor. A gente já ama bastante, já. Nossos amores cotidianamente fluem, que é uma beleza, A gente vai falar sobre o amor que transborda. Conta-se que certa vez havia um monge mestre e um monge discípulo andando à beira de um rio. E então eles avistaram que um pequeno animalzinho peçonhento, que algumas pessoas temem muito, tem muito medo, estava para cair ali no rio. Então ele chegou próximo a esse escorpião, pegou ele para tentar salvar, e o escorpião picou a mão dele. E aí ele, no susto, largou esse escorpião, que ficou mais próximo ainda da beirada para cair no rio. E ele foi de novo pegar o escorpião para salvar, e picou ele novamente. Aí ele caiu num lugar um pouquinho menos pior. Aí ele olhou ao redor, encontrou um galho, colocou perto do escorpião e subiu o galho, salvou o escorpião e soltou ele no mato. Aí o discípulo que via tudo aquilo, de forma assim, meio afoito, igual muitos de nós agora estamos, com uma certa ansiedade, perguntou: mestre, como você pôde ajudar aquele escorpião, mesmo depois dele te picar? Aí o mestre respondeu assim: o escorpião agiu conforme a natureza dele, e eu agi conforme a minha natureza. Nos é ensinado que a essência da criação é o amor. Mas nós já sentimos isso na nossa natureza interior? Porque muitas vezes, quando nos deparamos com todas as formas de mídia, televisão, novela, filme, série, redes sociais, parece ser o contrário. Inclusive, elas nos dizem que somos essencialmente maus e que talvez podemos fazer algumas coisas bondosas. Será que isso é verdade? Será que isso reflete a nossa verdadeira natureza? Vamos pensar um pouquinho aqui. Todo mundo tem ou conhece crianças. Já viu criança que tem aquelas mais tímidas, aquelas mais extrovertidas, mas de forma geral existe uma maioria. Vocês já viram o que acontece quando uma criança bate na outra? Ela chora, esperneia, chama o pai ou a mãe. 5 minutos no máximo depois, como que elas estão? Brincando como verdadeiros amigos. Então parece que essencialmente talvez não sejamos maus, Talvez não. E modernamente, de forma mais contemporânea, melhor dizendo, a gente vai perceber que os cientistas atuais têm dito que somos mais empáticos do que reativos. Mas quando criança, como não sabemos dividir uma coisa da outra, a criança sente algo
e ela reage de forma aparentemente violenta. Na nossa mente a gente olha, a criança bate na mãe, ela está sendo violenta, mas ela sente uma emoção, nos dias da psicologia e a neurociência moderna, que como ela não sabe como agir, ela não sabe como se expressar, ela se expressa daquele jeito. Ela só tem as mãos. Será que faz algum sentido? Quando você pega um bebê de 1 mês, 2 meses, 3 meses, como ele age? Qualquer coisa que você põe na mão dele, ele faz o quê? Põe na boca. Não é? Ele precisa identificar com a mão e com o paladar o que é aquilo. E gradativamente ele vai utilizando principalmente as mãos para identificar uma coisa ou outra. Só que ele não discerne, não tem diferença de dar a mão de carinho ou bater. Ele vai aprender com o tempo quais será aqueles limites. Ok. Só que Jesus chega e nos diz uma coisa muito importante para a nossa reflexão da noite. Isso está, já que a gente começou com o apóstolo João, vamos continuar dele. João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que a gente sente no dia a dia? A abundância de viver. Quando a gente acorda pela manhã, a gente percebe a abundância ao nosso redor? Geralmente somos levados a pensar o contrário. E o contrário de abundância é escassez. E aí está a grande questão. Nós fomos criados, mesmo sem perceber, dentro da escassez o tempo todo. Olha, meu filho, você precisa estudar, trabalhar para ter o que eu não tive. Escassez. Não é para ter uma qualidade de vida, é para ter o que eu não tive. Escassez. Você vai para a escola e tira um 9,5, tira um 10. Não fez mais do que a sua obrigação. Escassez. E a gente poderia dar infinitos exemplos do quanto a escassez é muito mais comum a nós do que a abundância. Só de coisas físicas. Mas Jesus vem falar de uma específica, vida. E aí vem aqui um conceito que talvez seja individual. O que é vida? Talvez para cada um de nós é uma coisa, um conceito. Mas Jesus tem um conceito específico. Muito específico. Ele diz que não há amor maior do que dar a sua vida para os seus amigos. Aí aqui ele não está falando de morte. Ele está falando isso antes da crucificação, mas não está falando de morte. Está falando de vida. Sabe aquele amigo seu que te liga 3 horas da manhã falando: nossa, eu estou aqui no meio da estrada, meu pneu furou. Você levanta e vai lá? Isso é vida. Sabe aquela pessoa, a primeira, quando um ente querido seu desencarna, você liga para ela, talvez nem apareceu, você vira e fala assim: nossa, minha mãe desencarnou, nossa, meu pai desencarnou, meu filho, alguém. Essa pessoa, isso é vida. Sabe por quê? Você pode contar com aquela pessoa. Você sabe que aquela pessoa, na ligação, num primeiro momento, ela não vai te julgar e não vai dizer nada contrário daquilo que você está sentindo. Ela só vai te acolher. Isso é vida. Parece que a gente já tem um caminho para o que é amor. Porque amor e vida andam lado a lado. A gente vai ver no livro Libertação um exemplo disso. O personagem principal do livro não é o André Luiz, que é o escritor. Não é o Google, o mentor do livro. O personagem principal do livro chama-se Gregório. E o Gregório, ele está nas trevas há quase 800 anos. A risada é porque existe uma questão de arredondamento aí. Quase 800 anos. E a sua mãe, Matilde, está olhando para ele nos últimos 50, dizendo: ele tem melhorado, dando lampejos.
longe, aquela luz no final do túnel de transformação. E aí ela chama Gúbio e pede a ajuda dele para auxiliar, para resgatar ele daquele ambiente psíquico, daquela forma de mentalidade que ele se encontra. Porque é outra coisa que a gente precisa, e eu sei que é bem difícil, né, abstrair. Lembrar que umbral não é um lugar. A gente trata como um lugar porque a nossa mente não consegue conceber de uma forma muito diferente. Umbral é o estado de consciência. Nós podemos estar aqui agora, ouvindo as melhores palavras, tendo o melhor passe, tomando água fluidificada e estar se sentindo no inferno, devido às dificuldades que a gente esteja passando no momento. A gente pode estar num lugar todo barulhento, aquela loucura, e a gente está em paz, tranquilamente. Então é um estado de consciência. A gente fala lugar para facilitar o entendimento. Então, para tirar Gregório, ser resgatado daquele lugar, ela chama Gúbio. E Gúbio, com André Luiz e outros amigos, vai até lá, naquele chamada cidade estranha, para conversar com ele. E Gúbio diz por que está lá, o que ele quer fazer e todos os seus planos. Sabe o que eles fazem? Sequestram o Gregório e levam para as luzes. Chega para o Gregório e faz uma grande palestra e uma demonstração por que ele precisa mudar de mentalidade? Não. Diz para ele, falou assim, ó, se você continuar desse jeito, você vai ficar aqui por mais tantos anos. Ameaça. Não. Eles vão de obsessor em obsessor que ajuda o Gregório para perguntar, como foi que você chegou até aqui? Aí eles contam, ajudam a resolver, acolhem e saem resgatando um por um, até aquela cidade estranha ficar levemente vazia. E o Gregório ser levado a pensar um pouco mais e perceber, depois de tanto tempo, a sua mãe. E de joelhos chorando ser acolhido. Isso já nos dá uma dimensão de que tipo de amor a gente está falando. Não é o amor comum que a gente vê hoje em dia em nós. Porque o nosso amor, ele é muito à base de troca. Eu dou alguma coisa e eu quero receber. Eu amo a minha esposa, eu amo meu esposo, eu amo minha companheira, eu amo meu companheiro. Mas se pisar na bola, terá problemas. Quando chegar em casa a gente conversa. Se deixar a toalha molhada em cima da cama já é o problema. E a gente já sabe quando tem problema pelo tom que é dito, né? Quando fala assim, Benzinho, vem cá. Opa, tá sossegado, vai ser fácil. Quando fala, Benzinho, vem cá, ai, o problema vai ser feio. Percebe? O nosso amor tem até tom. E a proposta de Jesus é que nos relacionamentos interpessoais não é questão de como a gente se trata, é com qual finalidade a gente se envolve. É diferente. É muito diferente. E aí Jesus então vai falar para nós um tipo de amor que será o que a gente vai aprofundar aqui no recorte. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas? Não, ele não diz isso. Jesus nunca disse isso. A gente fala isso só para resumir, porque é difícil lembrar de tudo. Jesus nunca disse isso, em nenhum lugar. Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E o segundo, que é semelhante a esse, amarás o próximo como a ti mesmo. Tem diferença? Tem diferença. Acima de todas as coisas, e essa pontuação tem, porque agora eu sei exatamente o que Jesus quis dizer. Quando ele fala acima de todas as coisas, dá a impressão tipo assim, eu preciso amar mais o banco, mais a Deus do que o banco. Sim, isso é lógico, isso é óbvio. Agora, quando ele dá um direcionamento que é todo interno, eu tenho um direcionamento melhor. Porque ele não está falando assim, você precisa amar mais a Deus do que sua mãe, do que seu pai.
Porque para amar a Deus acima, você precisa amar sua mãe e seu pai. Percebe a diferença? São coisas que se congregam, que estão conectadas. E quando eu penso acima, parece que é uma coisa apartada da outra, fora da outra. Então vamos lá, de todo o seu coração. O que simboliza o coração? É a sede do sentimento. E aí a gente precisa entender melhor o que é sentimento. O sentimento é uma mistura de algumas coisas. Eu estou andando pela floresta, encontro uma onça. Eu não sei vocês, mas eu ficaria com muito medo. Aliás, num condomínio de Uberlândia essa semana apareceu uma onça dentro do condomínio. Então imagine que você está dentro do condomínio e vê uma onça. Falando, meu Deus do céu, o que eu faço? Uma onça parda. Nós temos um movimento automático que a gente chama de emoção, que é o medo, que ele nos dá 3 funções para poder fazer com isso. Ou a gente pula em cima do bicho para enfrentar, ou a gente corre do bicho, ou a gente finge morto para o bicho ir embora. Então existe uma grande descarga de vários hormônios, mas principalmente adrenalina no corpo, para que, se eu for enfrentar, vem para as mãos para me dar mais força, se eu for correr, vem para as pernas para me correr mais rápido. Ou eu fico paralisado, depois eu vou ter um problema danado para descarregar essa adrenalina em algum lugar. Significa que a emoção chega, eu preciso de uma resposta, ou então terei um problema, vai para a minha mente, eu vou refletir a respeito daquilo, eu alimento aquilo para o bem ou para o mal, aí sim vira um sentimento. Então vamos trazer isso no exemplo prático. Sinto raiva do que alguém me disse, eu reflito como que aquela pessoa pôde dizer aquilo para mim, e vou transformando aquilo em mágoa, rancor e ódio. Revivo aquilo de novo, sinto a emoção novamente, alimento, até que isso vira ódio. Isso cria o que o André Luiz chama de forma-pensamento, e aqui a gente vai perceber que é forma-pensamento-emoção. E eu começo a identificar pessoas que têm traços parecidos com aquele e começo a odiar só pelo voto. Odeio pessoas que torcem para tal time de futebol. Odeio pessoas que votam em tal tipo de pessoas. Odeio pessoas que se posicionam de tal forma econômica. Odeio pessoas que nascem em tal país. Odeio pessoas que são assim. É isso. Acontece que o André Luiz vai dizer que o que é o ódio? É o amor que adoeceu gravemente. Significa que esse veículo precisa depois de uma terapêutica para poder resolver. E estamos só no coração, hein, gente? Uma terapêutica. Deixa ser guardado. De todo o teu coração, de todo o teu e de todas as tuas, com toda a tua alma. O que é alma? O espírito encarnado. Todas as faculdades do espírito enquanto encarnado. As possibilidades que nós temos. Enquanto encarnado, nós podemos ser veículos de luz ou de trevas. Aquilo que eu falo, o que eu faço, influencia pessoas o tempo todo. Aquilo que os outros falam, me influencia o tempo todo. Eu aceito o que vai me influenciar e manifesto no mundo. Alma. Essa é a capacidade de assimilar tudo isso. Com todas as suas forças. O que são forças? É com tudo que é material, a materialidade que a gente tem. É a capacidade, o fruto do nosso trabalho material para auxiliar, para amar, para chegar até o outro. Ou seja, compro um carro e penso, nossa, meu vizinho não tem como ir trabalhar. Eu vou para o mesmo rumo que ele, mas eu tenho que desviar 500 metros. Vou levar ele, estou amando com todas as minhas forças. Nossa, eu sei que o pessoal está precisando de ajuda lá no Centro Espírita Paulo Estevão para colocar um ar-condicionado, trocar o ar-condicionado que queimou. E eu não sei mexer com ar-condicionado, mas eu não tenho muito. Eu vou lá e ajudo com 10 reais. Estou ajudando dentro das minhas possibilidades. Isso é ajudar com todas as suas forças. Sei que uma pessoa não sabe ler,
ou sabe ler e tem muita dificuldade em interpretar. Monto o estudo da doutrina espírita e aqui dentro da doutrina espírita a pessoa vai melhor entendendo como interpretar texto, mesmo que seja o da doutrina espírita. O tio da minha esposa aprendeu a ler e escrever com o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje ele tem esquizofrenia, acabou ficando muito doente, né, da alma, devido a outras questões de reencarnações anteriores, mas ele foi gradativamente, aprendeu, ensinou muito para depois ele adoecer. E aí ele vem falando também com todo o teu entendimento, dependendo da tradução, pensamento. É a nossa capacidade intelectual em assimilar as coisas, junto com a cognição. Gente, Deus, que palavra difícil. O que é cognição? Capacidade de aprender. Como assim capacidade de aprender? Bom, eu sei que uma palavra atrás da outra, comece fazendo, eu sei o que é comece. Lembra a criança aprendendo a ler? E eu sei o que é fazendo. Então, os dois juntos eu não entendi muito bem. É eu melhorar, apurar essa capacidade de ir interpretando essas coisas, adquirindo esses conhecimentos. Então, pegamos tudo isso e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí aqui talvez seja onde a gente tropeça. Muito. Porque no começo da nossa fala, a gente falou que nós fomos criados e acabamos que criamos mais na escassez do que em qualquer coisa. A nossa fala é: não faça isso, você vai para o céu ou para o inferno. Não faça isso, você vai para uma colônia espiritual boa, para um planeta celeste ou para um umbral. Nós temos isso muito forte em nós. Isso é escassez. Como modificar isso? Talvez começando pelo final que Jesus falou. Porque ele presumia que a gente se amava. Ele presumia que esse trabalho a gente ia fazer, esse esforço a gente teria. Amar ao próximo como a ti mesmo. O que a gente chama hoje em dia de auto-amor. O auto-amor, então, é aquele que a gente vai se alimentando, tendo consciência em todos esses caminhos que a gente disse. Então precisa ser consciente, para que quando ele encha o nosso ser de tal maneira, fique tão abundante, que ele começa a resvalar no outro, sem a gente nem perceber. Chico Xavier conta que um dia, ele estava na casa dele, esse está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. Estava na casa dele e entrou um ladrão e levou um terno que ele tinha. Ele só tinha 2 ternos, o que ele usava, ele só usava aquele, e um de reserva caso aquele deixasse de existir. Aí roubou reserva. Aí alguns amigos, vizinhos, que absurdo, como pode uma pessoa ter coragem de roubar o Chico Xavier? Não pode. Já sei, vamos montar uma armadilha para ele. Foram lá, juntaram as roupinhas de um, de outro, colocaram no rumo da janela, que dava para ver da rua a janela. Vamos colocar aqui, na hora que o ladrão vê, ele vai vir e a gente pega ele. Ó, Chico, você fica vigiando, você fica de olho aí, a hora que ele precisa, você dá o grito, a gente pega. Foi passando a noite, passou a noite, o ladrão veio, pegou aquilo e foi embora. Aí passou um certo tempo, o Chico gritou: ladrão pegou a roupa, ladrão pegou a roupa. Ele veio todo mundo correndo, olhou em volta. Não, Chico, mas você não viu na hora que ele pegou? Não alcançou ele. Nossa, não vi, eu estava dormindo muito cansado, muitas tarefas para fazer. Passou-se um tempo. Um certo dia, ele estava no charrete passando, um homem parou. Chico, para. Pelo amor de Deus, eu tenho que te pedir perdão. Eu preciso muito te pedir perdão, porque eu sou o ladrão que roubou sua roupa. Quando eu cheguei lá em casa, eu fui ver, tinha um bilhetinho. Falou assim: vai com Deus, meu filho. E aquilo me deixou assim de consciência muito pesada. Eu preciso te pedir perdão, me desculpa. E ele: está tudo bem, está tudo certo, a roupa te serviu. Com amor. Se não, nós corremos o risco de fazer a autoanálise com a escassez que nós fomos criados. Aí a gente tem um problema. Porque quando a gente vai lá e lê, veja se alguém não tem o que reclamar de você no final do dia. Gente, se é uma coisa que as pessoas têm de reclamar da gente.
Pergunta, minha esposa, pra você ver. Já não tem muita coisa. Tem uma coisa que eu gosto muito que aparece nas redes sociais, disseram que juntaram pessoas para falar mal de mim. Levem junto que eu sei muita coisa ruim a meu respeito. Não tem ninguém que saiba coisas piores do que nós mesmos. Se levar a gente, ainda tem muita coisa para falar mal. Então, se a gente for com esse olhar, nós vamos nos ferir bastante. O problema é, se eu me ferir e utilizar essa medida comigo, como eu irei mensurar o outro? Como vocês acham que a gente olha para o outro? Por que a gente cobra tanto? Por que a gente aponta tanto, julga tanto e condena tanto? Ou seja, precisamos ter um olhar de cerceamento, de cuidado conosco mesmo, para não permitir tudo. Temos, mas até isso precisa ser feito com amor, porque se isso for feito com ódio, não trará resultados. Assim como a caridade pura é aquela que faz sem esperar nada em troca, o alto amor verdadeiro é aquele feito com amor verdadeiro. Se ele não for feito, ele será apenas uma face do egoísmo. Então, qual que é a diferença de alto amor e egoísmo? Porque as coisas a serem feitas são parecidas, são quase a mesma coisa. O alto amor é quando eu cuido, acolho e entendo, sem ferir e sem julgar, sem machucar e sem prejudicar ninguém. O egoísmo é todo o contrário disso. Eu quero para mim, mesmo que alguém ou todos se machuquem ou prejudiquem. Frase de Samson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, que está anotada no livro Céu e Inferno, em Espíritos Felizes. Não há como desfrutar muito do bem-estar sem tirar o bem-estar dos outros. A frase dele, não é minha. Significa que todas as vezes que eu estou olhando somente para o meu bem-estar e o mal-estar dos outros não me incomodam, eu estou sendo egoísta. Quando aquilo me incomoda, mas não a ponto de me adoecer, eu estou tendo alto amor, porque eu estou fazendo alguma coisa por aquilo. Eu posso, nesse instante, nesse momento, ajudar quem está com fome na favela, daqui de Uberlândia. A gente sempre fala muito rápido, mas daqui de Uberlândia. Agora, não posso, mas eu posso fazer uma prece. Eu posso rogar que possa ser auxiliado. Eu posso ser um pouco mais caridoso e dizer assim: Senhor, se for a prova que esse irmão escolheu, que possa ter algum alento e algum cuidado em um acolhimento de chegada de auxílio para ele lá, para que ele não se rebele e consiga acabar essa prova, ao invés de dizer assim: mas foi a prova que ele escolheu, deixa ele lá, né? Vocês já escutaram isso? Eu já escutei isso. Caso dos Espíritos. Aquela pessoa nasceu naquela condição, com certeza fez uma coisa muito ruim na reencarnação passada. Causa e efeito não é assim. Isso é castigo. Causa e efeito é consequência natural do ato de um ser humano. Está no livro A Gênese. Consequência natural, resumo das leis. Quando eu enxergo isso como ele está passando porque ele merece, percebeu o tom? Eu estou pensando em castigo. Nossa, ele deve estar passando merecer, ele deve estar passando por isso porque ele merece. Mas será que tem alguma coisa que eu posso fazer para mim, vocês acham? Tem diferença? Se eu não posso interferir de uma forma direta porque eu não tenho condição, vou fazer prece, vou fazer oração. Mas se eu conhecer alguém que pode ajudar efetivamente, vou pedir para esse alguém ajudar, né? Vai que ajuda. Tem uma história do Divaldo Franco, muito engraçada. Conta que um certo dia, contava, que um certo dia ele estava lá na casa do Caminho, e aquele tanto de gente, de repente, chegou uma mulher com a conta de luz. E falou: Divaldo, eu falei com o fulano de tal falou para a gente procurar que você poderia me ajudar com essa conta de luz, para pagar ela.
Aí disse que ele pensou assim, nossa, mas esse fulano de tal, ele ia comigo depois. Por que ele mesmo não pagou? É um absurdo uma coisa dessa, como que pode? De repente aparece Jonas diante e fala assim, Paulo, parece que você está mudando o temperamento, as emoções internas? Tô. Você está vendo o que está acontecendo? Assim, tô. Mas deixa eu te falar, porque essa senhora é uma trabalhadora, mãe solteira, usava esse termo na época, agora é mãe solo, né? Mãe solteira, cuida de 2 filhos sozinho, o marido desencarnou, ela está passando apertado, quase ficando sem alimento para poder nutrir ela e os filhos. E aí a oração dela foi tão fervorosa que chegou no próprio Cristo. Aí ele falou assim, quem eu tenho naquela região? Ah, tem o Divaldo Franco, então manda para ele. Oh, minha amiga, toma aqui, já abriu a carteira. Se foi Jesus que mandou, toma, tá pago, tá tudo certo. Imagine se todas as circunstâncias difíceis que chegam até nós, a gente pensasse, será que foi Jesus que mandou? Será que a gente trataria essas condições pelo menos de uma forma diferente? Estou falando que a gente faria do mesmo jeito, mas pelo menos diferente do que a gente tem feito. Porque não é assim que a gente pensa quando uma dificuldade chega. Não é assim. Então a gente falou de alto amor, que quando ele cresce fica abundante e resbala em todos. Esse é o amor que transborda, que toca, que todo mundo identifica, que todo mundo sente, que todo mundo aproxima, que todo mundo no fundo deseja. O amor que cresce. Mas Jesus, o próprio Jesus, deu o exemplo disso? Deu. Ele deu o exemplo, está na continuação da fala, nessa mesma história do Evangelho de Lucas, e Allan Kardec coloca na sua sequência em amor ao próximo. É a parábola do bom samaritano, que também fala da qualidade da salvação. Parábola do bom samaritano. E aí quando a gente vai enxergar a parábola do bom samaritano, a gente vai falar de forma bem resumida, por causa do nosso tempo, a gente vai perceber que um homem saiu de um lugar para o outro, de Jericó para Jerusalém, de Jerusalém para Jericó, foi assaltado por ladrões, ficou quase morto. Passou um sacerdote, um religioso da época, conhecido, famoso, exemplar, foi para o outro lado e foi embora. Passou um levita, o auxiliar do sacerdote, passou pelo outro lado. E então um samaritano, que era o inimigo daquele povo, dos judeus, que era o odiado dos judeus, parou, pegou ele, colocou azeite, cuidou das feridas, colocou no cavalo, levou no hotel da época, deixou ele lá e falou, olha, vou te dar um valor aqui, se você gastar mais com ele, na volta eu vou e pago. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Começa a hora que ele fala disso. E o samaritano, movido de grande compaixão, de toda a tua alma, chegou, abaixou-se até ele, reduziu-se em humildade, cuidou das feridas, com todas as suas forças, colocou no cavalo, deu dinheiro e falou que na volta vai fazer, e com todo o teu entendimento. Então Jesus não só falou filosoficamente, ele deu um exemplo claro de fazer. E quando, lá em Mateus 25, no famoso sermão profético, que tem uns 3 capítulos, que fala do final dos tempos, todo mundo interpreta que é o fim do mundo e está acabando, ele fala assim, então, naqueles dias, irá vir o Filho do Homem e irá chamar aqueles que cumpriram o que tinha que ter feito. Ele fala, quando foi que a gente cumpriu? Você viu pessoas com fome, deu de comer. Você viu nu e descalço e vestiu. Viu preso e visitou. Viu forasteiro, viu fora da sua residência e acolheu. Vem para aquele reino que foi preparado para os anjos e para vocês. Parece que a gente está falando de caridade pura e simplesmente. Mas a caridade, a palavra, o gesto é amor. A palavra em português veio do latim caritas, que era sinônimo
de amor, carité em francês. É sinônimo de amor. Ele vem muito da ideia do amor fraternal. A gente depois foi dividindo tanto que parece que caridade é eu pegar e fazer uma cesta básica e entregar para a pessoa. Isso é beneficência, não é caridade. Caridade é se eu faço isso e não quero nada em troca. Passou a ser caridade. Na Revista Espírita, o Allan Kardec vai falar que existe, então, na nossa cabeça, 2 tipos. E ele vai falar de caridade beneficente, ou amor beneficente, ou caridade benevolente, ou amor benevolente. Um é quando eu trago algo material para aquele que necessita, para aquele que está escasso de algo material. O outro é, além do material, eu trago algo espiritual. Por isso que quando a gente, pelo menos na grande maioria das casas espíritas, faz uma cesta básica, faz a sopa, leva, vai lá e faz uma oração, entrega uma mensagem, pergunta como estão as coisas, tenta deixar algo mais. Se aquela casa talvez não receba, porque seja de outra religião ou coisa, na hora que a gente vai saindo, entra no carro, a gente vai, ai, obrigado, Senhor. A gente doou o que tinha para doar. Essa abundância do amor é sentida pelo outro ser sem precisar ser dita. Ela conecta com a outra pessoa. Ela resbala. Às vezes é necessário palavra, às vezes não é. Mas para que a gente chegue nesse estágio, que é quase o último, a gente precisa alimentar o nosso alto amor. Olhar para o espelho e gostar pelo menos um pouquinho do que vê. E eu não estou falando da imagem. Estou falando do reflexo. Reflexo é todo o conjunto. É olhar e falar assim, nossa, eu sou difícil demais em tal coisa. Não, mas já foi bem pior, hein? Nossa, mas já foi piorzinho. Em tal coisa eu estou escorregando, mas agora eu vou dar atenção nessa parte, porque a gente não dá conta do todo. E a gente precisa ir parte por partes. E uma coisa de cada vez. Uma hora a gente se doa demais e esquece da gente mesmo, outra hora a gente entra de uma forma mais introspectiva e cuida de nós, outra hora a gente... E a gente vai nesse movimento tentando buscar o que o outro, só o alto amor é capaz de fazer. Um equilíbrio. Um equilíbrio. Porque se eu amo a Deus demais, que parece que é amar, mas odeio o meu próximo, eu não estou amando a Deus. Também, palavras de João, primeira epístola de João, capítulo 4. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Porque como pode odiar o seu irmão a quem vê e amar a Deus a quem não vê? Reflexão profunda para o nosso dia a dia, para as nossas propostas. E a gente traz o exemplo da parábola, mas vamos pegar que essa casa maravilhosa traz o nome dessa obra fantástica, magnífica, Paulo Estevam. Por que Saulo de Tarso se transforma em Paulo de Tarso? Porque Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco apenas? Antes disso ele teve muitas cotas e migalhas de amor. Teve com Abigail, a sua noiva, mas principalmente com Estevão, que todas as vezes que ele enfrentou Estevão, bateu, condenou Estevão, Estevão deu de volta amor. E ele ficou assim, como pode uma pessoa, no leito de morte, depois de ter sido condenada por mim, querer o meu bem? Que paz é essa que sai dos olhos dele, que eu nunca encontrei? Depois, ao terminar com a noiva, por esse episódio, alguns meses depois arrependido, mas depois de perseguir bastante cristãos, ele vai atrás dela e descobre que ela se tornou cristã e que o culpado odiento chama-se Ananias. Então agora eu vou lá na estrada, vou lá em Damasco pegar esse danado, e na estrada de Damasco eu tenho encontro com Jesus.
que foi sendo preparado pouco a pouco para que esse encontro acontecesse. E quando ele pergunta: que queres que eu faça? Ainda é o Saulo de Tarso orgulhoso perguntando, que depois se transforma em Paulo de Tarso, que perdoa todos aqueles que viraram as costas. Porque no caminho de volta, ele fica 3 dias cegos, 3 anos no deserto. No caminho de volta, ele procura o amigo de infância, Alexandre, vira as costas para ele. Procura um amigo que aconselhou ele a começar tudo isso, Sadoc, vira as costas para ele. Procura os discípulos apóstolos na casa do caminho, vira as costas para ele. Procura o pai: você não é mais meu filho, você morreu, vira as costas para ele. E dentro de uma caverna, Abigail desencarnada tem um encontro maravilhoso com ela e começa a fazer a sua trajetória de perdão aos inimigos. E aí que a gente vai parar para refletir que o último estágio é: amai os vossos inimigos. Nossa, mas esse é difícil, hein? Que é inclusive o que Saulo de Tarso fala dentro da caverna para Abigail. Nossa, mas amar os inimigos é pedir muito, hein? Como é possível fazer isso? Bom, se não é possível, para a gente finalizar, amar os inimigos já de uma vez, vamos no que Jesus fala em Mateus capítulo 5. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. 3 passos. Falam mal de você? A pessoa que fala mal de você, fale bem dela. Isso é amar os inimigos. E eu sei que é um passo difícil, porque a gente falou tanto de auto-amor antes. E é por isso que a gente nos julga e nos condena bastante, porque nós somos excelentes nisso. Fazei bem aos que vos odeiam. A pessoa não gosta de você, se ainda faz bem. Você não consegue ir lá fazer o bem? Ore. Quando ela tiver uma conquista, celebre. Quando ela tiver uma derrota, fala: nossa Senhor, eu tenho muita dificuldade com ela, mas não queria que ela passasse por isso não. O que a gente faz? Está vendo? Eu falei. Eu disse o tempo todo quem era. Eu estava certo. Fazei bem. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aquela pessoa que fica o tempo todo na sua mente, te apurrinhando, te azucrinando. Ora por ela. Sabe por quê? Porque os principais inimigos estão dentro de nós. E segundo Allan Kardec, eles chamam orgulho e egoísmo. Se eu não oro por eles, nossa, eu preciso cuidar melhor do meu egoísmo e meu orgulho para ver se eles amenizam e diminuem dentro de mim. Se eu não cuido deles, se o momento em que, ao invés deles se apresentarem, eu conseguir ser caridoso e eu vibrar, hoje eu consegui ultrapassar o meu limite e baixar a cabeça, ao invés de responder, ao invés de ferir. Se eu não fizer isso dentro de mim, jamais vou conseguir fazer fora. Para que eu tenha esse amor abundante, que chegue e transborde, e que chega realmente nas outras pessoas, eu preciso começar em mim, nutrindo e alimentando as minhas potências, aquilo que eu já consigo ver de positivo em mim, para que aquilo cresça, começar aparando aquilo que eu não vejo de positivo em mim, chamado de defeitos ou limitações, para que se tornem potências. Saulo de Tarso, de perseguidor a grande divulgador, é o mesmo ser, é a mesma energia, só mudou a direção e a intensidade. E eu mudo a direção e a intensidade dentro de mim e passo, através de um auto-amor pleno, real, a amar aos que estão próximos, a amar os que estão longe. E quem sabe, já nessa reencarnação, quem sabe, ou pelo menos na outra, amar os nossos inimigos. Muito obrigado. Uma boa noite. Nossa, nós te agradecemos muito, foi muito lindo. Adorei a sua fala. E auto-amor é equilíbrio, né? Equilíbrio.
tirar bastante proveito de tudo aquilo que nós vivemos. Que essa paz que nos envolve nesse momento, envolve todo o nosso ser, essa tranquilidade, essa serenidade nos nossos corações, que elas possam nos acompanhar até os nossos lares e possa ser estendida a todos aqueles que lá nos esperam. Queremos hoje, Senhor, só agradecer por tantas bênçãos, por tanta paz, por tanto amor. Muito